Finalizamos a nossa sexta aula ontem, então, com o conceito da interação coletiva com os dados. A gente construiu, então, um pequeno exemplo aí do reajuste coletivo de cursos. Algumas dificuldades inerentes aí por causa da máscara de formato nos números, mas tudo devidamente superado e levamos o nosso exercício a bom termo. Então, vamos agora voltar para a raiz da nossa aplicação aqui e vamos iniciar um assunto completamente novo. A gente viu lá no reporte interativo que o Apex ele tem a possibilidade, ele tem o recurso de gráficos. Antes de apresentar para vocês os gráficos, a construção de um gráfico, deixa eu contar para vocês como é que foi como é que a gente chegou no conceito de gráfico que o Oracle tem atualmente. Não lembro se eu mencionei lá durante a construção dos gráficos que a gente fez lá no reporte interativo, só que durante alguns anos a gente teve como recurso de construção de gráficos somente o HTML3 e o Flash. Então, qual era o problema disso? O HTML3, ele era precário para a gente fazer gráficos. O HTML5, ao menos, evoluiu bastante nisso. Ainda não é um universo perfeito, mas já é um grande acréscimo em relação ao HTML3. E o Flash, a gente não dava muita atenção a ele. Por quê? Porque na maioria das redes ele era proibido por ser um conhecido cavalo de Troia. Então, a maioria das redes corporativas, simplesmente qualquer tentativa de tráfego de dados em Flash, em a tecnologia Flash, ela era a rede, o firewall de rede, simplesmente rejeitava. Então, somando as dificuldades com a necessidade de fazer alguma coisa bem mais atraente para o produto Apex, a Oracle criou, então, o Oracle Jet. O Oracle Jet nada mais é do que um gigantesco dicionário de funções JavaScript, em que somente o JavaScript é utilizado na construção de gráficos. E, como a gente sabe, a não ser que a gente proíba explicitamente um navegador de executar JavaScript, qualquer navegador vai executar JavaScript. Eventualmente, a gente usa o subterfúgio lá de proibir o JavaScript para impedir. Eu utilizo muito se eu não posso usar o bloqueador de anúncios, eu utilizo a proibição de executar JavaScript para evitar, ao menos, aqueles anúncios mais inconvenientes, quando eu quero consumir alguma coisa da internet. Então, existe a opção, mas ela não é algo default, e dentro dessa prerrogativa, então, a gente tem esse dicionário Oracle Jet, todo ele à nossa disposição. Então, só para explicar para vocês, em seguida a gente vai ampliar isso aí tudo, só para explicar para vocês onde é que a gente está
para onde a gente está indo, quais são os recursos que tem à disposição da gente aí. O Oracle Jet ele já está hoje à disposição do Java, ele já está à disposição do Oracle Reports, ele é uma ferramenta de alcance já muito além do Apex. Diga, Rodrigo. Professor, me diz uma coisa. É possível fazer integração com a questão do gráfico? Eu lembro que você quando comentou que a gente tem algumas limitações dentro dos gráficos hoje existentes dentro do Apex. A gente consegue, é possível fazer integração com outras ferramentas de gráfico, como o ChatJS, que são do JavaScript, no Apex, ou não existe essa ferramenta? Até a questão dos gráficos do Google também, que também tem um framework de gráfico também, que se integra com ferramentas em JavaScript. O que eu vou te dizer? O Apex, ele não... a única restrição que a Oracle pede assim, para a gente praticar, na verdade não é uma restrição, é só uma orientação, que a Oracle pede para a gente praticar, é no sentido de não desenvolver nada que, utilizando o JavaScript, faça interação local com a estação de trabalho do usuário em função do perigo que isso representa. Fora isso, se você precisar colocar qualquer interação via API com qualquer coisa, em qualquer página, o Apex ele não vai impor restrições a isso. Então, se na outra ponta você tem uma API que você pode chamar e você receber dessa API em um formato que o Apex seja, se não for uma exibição que ele suporte nativamente, ele vai ainda possibilitar para você a questão da URL, onde então você simplesmente exibe o conteúdo de outra fonte como se estivesse exibindo como uma construção local do próprio Apex. Então, sim, não existe nenhum tipo de restrição, ao menos do lado do Apex, no sentido de impedir a utilização de outras ferramentas. Depende muito de se você vai utilizar na outra ponta, quanto essa outra ponta suporta e como suporta a questão de receber dados, de receber parâmetros para trocar esses dados, esses parâmetros por gráficos. Então, essa parte eu vou ficar te devendo porque eu ainda não tive a oportunidade de construir nenhuma dessas integrações, então eu ignoro como é que funciona essa troca de dados, mas é a única coisa que eu vejo assim como empecilho aí para o que você mencionou. Diga, Newton. Na empresa que eu trabalho, né, a gente está fazendo o WordPress, né, com o REST, né, e a gente acessa para fazer gráficos, os usuários acessam, né, para fazer gráficos em Power BI, por serviço. Uhum. Entendeu? É uma opção aí, não sei se o Rodrigo tem isso daí, algum desses softwares, mas a gente criou lá no REST, a gente criou o que pode ser acessado, né? Sim. E as pessoas, ou a gente libera os acessos, né? Para um grupo restrito de pessoas, tá? E lá as pessoas montam os seus gráficos em Power BI, né? Uma das opções que a gente faz é essa, porque as pessoas querem montar seus próprios gráficos, a exemplo do que fazem no Excel, né? Uhum. E o Apex, ele é restrito ao desenvolvedor, então ninguém quer Por pedir... enquanto, sim. Ninguém quer pedir o gráfico para que a gente desenvolva, eles querem fazer o seu próprio gráfico. Então, a maneira que a gente arranjou foi através do REST. Uhum. É uma opção totalmente válida. Se o aplicativo tiver acesso, né, porque o Power BI tem um monte de conectores lá, né? Sim.
Então, se alguma ferramenta tiver um aplicativo, tiver uma conexão com o REST, essa pode ser uma hipótese de usar o Apex, mas via serviço. Uhum. Essa é a ideia. Vamos lá, então, começar a explorar o nosso dicionário de construção de gráficos. Primeiro a gente vai fazer o nosso exemplo aí, depois a gente vai explorar um pouco aí o que a ferramenta tem, o que o recurso Oracle Jet tem para nos oferecer adicionalmente sobre o que a gente fez. Então vamos aqui no Create Page, e vocês vão selecionar ali a opção Chart. Aí dentro do Chart, vamos ver aqui como que nós vamos fazer o nosso primeiro exemplo. Vamos começar a nossa construção de gráfico utilizando o template da pirâmide. E na parte inferior da página Wizard ali tem a opção pirâmide. Podem clicar sobre ela. Ele já vai para a próxima página do Wizard de vocês. Vocês podem colocar ali de faturamento por curso. Dentro do faturamento por curso, então a gente precisa, para o modelo de dados primário de qualquer gráfico é valores para X, valores para Y. Depois isso pode ter etapas evolutivas que componham diversos conjuntos, principalmente para Y, mas que X quase sempre vai se manter como um valor único apenas. Então, nosso ponto de partida vai ser justamente esse. Então, uma query que vai retornar duas colunas, sendo que uma das colunas vai ser o nome do nosso curso e a outra coluna vai ser o total faturado para este curso. Então, isso a gente vai fazer na forma de uma query. Vamos pegar aqui, vamos solicitar o auxílio do Query Builder. Aí as tabelas que nós vamos precisar para fazer a nossa query são, então, as tabelas de contratos. Aqui, enquanto decide incorporar ali. De cursos, próxima tabela. E, por último, a tabela de itens, que, então, contém o relacionamento entre contratos e cursos. Diga, Renato. Maurício, esse Query Builder, ele não coloca os relacionamentos entre as tabelas aí de propósito, ou as tabelas estão soltas mesmo, só por curiosidade? Não, ele ainda não incorporou o recurso de resolver por conta própria as foreign keys. Ok. Existem diversos query builders aí no mercado que já fazem esse trabalho por conta própria, mas esse aqui ainda não incorporou o recurso. Então, aqui na coluna direita, a gente monta, então, as relações, sempre de direita para direita. Então, eu vou ter aqui no meu recursos ID, vai corresponder a titens, ponto tcursos, underline ID. E titens.tcontratos, underline ID, corresponde a tcontratos, underline ID. Então, para a gente
Na verdade, ter contratos até teria sido dispensável aqui. Vamos eliminar ter contratos mesmo. Aqui eu removo, delete join. Na verdade, ter contratos não é necessária, porque ali a gente tem a relação entre cursos e vendas de cursos somente pelas tabelas ter cursos e ter itens. Então, a ter contratos podem eliminar. A gente vai precisar dela somente no exemplo de faturamento por cliente. Diga, Pedro. Para fazer o relacionamento, segura na coluna e puxa uma seta para... Não, só clica sobre as duas colunas direitas, no caso. Deixa eu remover o meu join aqui. Eu clicar sobre ele, delete join, ó, não tem relacionamento nenhum. Certo. Então, aqui à direita, tcursos.id vai relacionar com titens.tcursos_id. Perfeito. Ok, obrigado. Diga, Eduardo. Você não vai trazer a dimensão da data, não? Que é a data que está lá no contrato. Vai ser geral. Não, vai ser só faturamento por curso mesmo. Sem o período. Sem o período. Okay. Então, feito o relacionamento, o que a gente vai precisar? O nome do curso e o total auferido para este curso. Então, só assinalar tcursos.nome, agora na coluna da esquerda, titens.total, também na coluna da esquerda. E Renato? Lauricio, você excluiu essa ter contratos. Se você mantiver ela, tem algum impacto? Tem algum impacto? Não? Ela fica só boiando mesmo aí, né? Uhum. Ela fica só boiando. Ela só tem que lembrar de colocar os relacionamentos dela, senão ela vai causar, apesar de inútil no contexto, ela vai gerar produto cartesiano. Entendi, obrigado. Feito o return aqui, agora preciso então fazer o ajuste, né? Porque o titens aqui eu preciso acrescentar um sum. Não quero isso distinto. E a partir do momento que eu tenho um sum, eu também tenho um group by para as colunas não participantes do sum. Então, aqui, group by tcursos.nome. Compartilhar com vocês aí, se por acaso alguém não conseguiu fazer o relacionamento lá com o Query Builder, pode pegar a query pronta aí no chat. Um instante, enquanto todo mundo pega aí. Seguimos então, podemos clicar em Next. Diga, Newton. Como é que você editou essa parte aí do Enter Select? Porque eu estou mexendo nele aqui no Select e ele não edita o meu. Você já deu o return na window do... Não, estava fazendo nela mesmo. Não, tem que dar return lá. Isso. Lá no query, na tela do Query Builder, acredito que não faz. Que não seja editável. Não lembro de ter tentado. Não, lá não funciona. Entendi. Valeu, obrigado. Faltou aqui, antes de clicar no Next, então, não queremos breadcrumb e queremos navegação. Ele já assumiu um ícone condizente aqui. Por acaso alguém foi adiante, pode voltar, não tem problema em voltar. Dentro do Wizard a gente tem essa possibilidade da volta. Agora sim, então, Next. E daí ele está perguntando o óbvio. X, coluna label, Y, coluna valor. Então, nome e total.
Até se ele quisesse, a partir do momento que ele encontra uma coluna texto e uma coluna número, ele já poderia resolver isto por conta própria. Criamos a página aqui e vamos conferir o resultado da nossa construção. Assim que carregar a página para mim aqui. Vocês também estão recebendo ainda? Opa, lá se foi a PGA. No meu caso, ele fez corretamente, apesar da falha na alocação de PGA. Espero que para vocês também tenha feito a mesma coisa. Alguém está parado por causa desse motivo? Não. Então, vamos conferir o resultado. Então, o meu gráfico ficou bastante poluído em função da quantidade de cursos, mas o gráfico contém os dados que eu pretendia que contivesse e no formato que eu pretendia que ele apresentasse. Fica, Renato. Aquele maximum rows ali seria para diminuir isso aqui? Isto. E aí, quando você diminui, você perde os valores? Existe uma paginação, sei lá, alguma coisa nesse sentido? Ou simplesmente... Vamos testar. Ok. Vamos voltar aqui, vamos retomar os Desculpe. Vamos ver aqui. Faturamento por curso. O Max Rose deve estar aqui. Automatic refresh. Cadê o Max Rose? Tá aqui no Series. Sequence. Experience link label. Performance e maximum rows to process. Vamos colocar aqui 30, que é um pouco menos que a metade da nossa quantidade de cursos. Temos 65 cursos, ó, já reduziu consideravelmente aqui para 30 a quantidade de linhas. Continua bastante poluído, vamos diminuir ainda mais, vamos baixar para 20 aqui. Ó, agora ficou mais visível, só vamos tentar. Diga, Renato. E no caso, ele pega lá pela ordem do dicionário, ou a gente pode ordenar, como é que eu estou vendo aqui que ele está aleatório, né? É o que eu vou mostrar para vocês agora, como é que a gente faz para descobrir. Tranquilo. Renato levantou a questão óbvia. Como é que quando a gente tem lá a restrição da quantidade de linhas, como é que a gente vai saber qual é o order by que está sendo utilizado, se é que está sendo utilizado um order by, está começando do fim, está começando do início, o que está fazendo com os nulos, então nada disso está transparente. Óbvio que a gente poderia ter chumbado tudo isso na query, a gente poderia ter tomado todas essas decisões lá em tempo de query, só que a partir do momento que o Wizard nos oferece a opção, a gente infere que a opção Wizard é melhor do que a nossa, só que a gente precisa entendê-la. Então, como é que a gente descobre? A gente vai utilizar aqui
Vou apresentar para vocês o primeiro recurso da depuração. Podem clicar aqui em depurar, ativar depuração e podem colocar ali informações padrão. A página de vocês vai fazer um reload e vai trazer novamente os dados que estavam sendo exibidos. E nesse reload, ela já alimentou o primeiro registro de depuração de vocês. Então, vamos agora no menu depurar, aqui embaixo, e vamos para a opção exibir depuração. Se alguém estiver em inglês, vocês vão encontrar ali debug em vez de depurar. Então, temos aqui dois registros, sendo que o primeiro registro, então, foi o exibir a página, e o segundo registro, isso ele fez em momentos separados, tanto que ele teve um intervalo de 6 segundos entre um e outro, ele concluiu a montagem do gráfico. Então, vamos descobrir se dentro da montagem do gráfico está a nossa query. Então, o evento de debug mais recente, que normalmente é a primeira linha do report de vocês. E depois lá no treinamento avançado, a gente vai voltar aqui, a gente vai entender tudo isso aqui, tá? Hoje vocês não precisam dar atenção a tudo isso. Hoje a gente está só procurando a query do nosso report. Então, a nossa query está aqui, ó, devidamente reescrita pelo Apex para o consumo em tela. E o Apex, neste caso específico, ele não acrescentou para nós nenhum order by, o que nos leva à conclusão de que foi cumprido o order by de acordo com how ID da primeira coluna. Então, a partir do momento que eu não ordenei, significa mais ou menos a mesma coisa que eu pegar aqui no SQL Workshop, vir aqui no SQL Commands, colocar aqui 30 linhas, e vou escrever aqui, ó, select asterisco, from recursos. Então, aqui ele vai fazer um order by pelo how ID, aliás, jogou o meu treinamento recém-criado lá no alto. Então, uma ordenação totalmente aleatória. Então, respondendo ao Renato, ele não fez ordenação nenhuma. Ele fez um select asterisco e retornou os primeiros, ele só colocou aqui em ordem de pirâmide. Ah, vocês querem fazer a ordenação disso? Então, fica a critério de vocês fazer a ordenação disto. Vamos fazer aqui, só para ter o exemplo. Podem clicar novamente ali em depurar. Nível de depuração desativado, senão ele vai ficar a noite inteira gravando debug para a página de vocês ali e consumindo recurso em disco dos nossos owners. Que tudo aquilo ali que a gente viu vai alimentando uma tabela, e essa tabela ela tem um purge automático, só que esse purge automático ele está para 60 dias, se não me engano. Então, vamos ter que assumir aqui, então, o controle do que exibir quando houver a restrição, já que ele vai fazer uma ordem aleatória, sendo que qualquer mexida na tabela ter cursos pode, ou melhor, vai
alterar o gráfico de vocês se vocês não assumirem esse controle. Editamos a nossa página, então. Pegamos aqui no nosso faturamento por curso, o nosso series aqui. Vamos abrir o nosso editor. E aqui, então, a gente vai, depois do group by, a gente vai colocar um order by. Order by 2, que ele ainda não aceita o label no order by. Desk. Então, eu quero o order by a partir do total descendente. Eu botei o label aqui e funcionou, viu? Antes do... Ah, tá. Ele permitiu no order by? Sim, sim, permitiu. Order by total, no caso. Mudou. Order by total descendente. Ah, melhor. Mas posicional também funciona. E se a gente quiser, então, já que a questão da quantidade de records é uma definição do dev, então a gente pode fazer aqui o seguinte. A gente dá um enter aqui no início. Select asterisco from. Aí a gente encapsula a nossa query original como sendo from. E aqui no final a gente coloca, então, a cláusula de quantos records a gente quer retornar. Fetch first 20 rows only. Ou, se ainda estão mais familiarizados com o where how num menor ou igual a 20, vai funcionar da mesma maneira. Agora, então, eu defini dentro da minha query qual é a ordenação que eu quero que seja seguida, indiferente à existência de restrição de quantidade ou não. Temos aqui 20 respostas e temos a certeza de que nos foi respondido os 20 mais vendidos, que a gente especificou isso na query. A gente revogou toda a aleatoriedade do comportamento da query e a gente estabeleceu fixo aqui que deve exibir os 20 mais comercializados. Vamos fazer mais um exemplo de gráfico. Vamos aproveitar aí o mesmo conjunto de grandezas, a mesma query. E vamos colocar também na mesma página um segundo gráfico, para a gente olhar esse conjunto de dados aqui, a partir, não apesar, de uma ótica diferente. Então, vamos editar a nossa página. Vamos duplicar a nossa região, recurso que eu não lembro se eu já apresentei para vocês. Botão direito, duplicate. Aí eu tenho 2 faturamentos por curso. Sim, lá na primeira aula a gente fez duplicate das regiões das boas-vindas lá. E agora eu vou pegar o meu segundo faturamento por curso e vou alterar o tipo do gráfico para começar. Então, vamos pegar aqui nos atributos da nossa região. Primeiro atributo lá é qual é o tipo de gráfico. Então, ali de pirâmide, podem alterar para o que vai ser aderente aí. Área barra
bolhas acho que não, combinação não, relógio não, donut sim, Gantt sim, pizza sim. Podem brincar à vontade aí com algum formato que seja do agrado de vocês. Eu vou ficar aqui com o donut. Vamos ver se ele precisa que eu faça alguma correção aqui. A princípio, não. Ele assumiu aqui label e value, da mesma maneira que no anterior. Então, vamos testar o nosso resultado aqui. Então, aqui o meu segundo gráfico, o formato da bolachinha circular, o donut, exibindo também os valores dentro do mesmo conceito do primeiro. Diga, Eduardo. Eu não achei essa parte da pirâmide aqui. Você achou na série 1? Aonde? Que lugar? Eu não vi. O que você não encontrou? Ah, pirâmide. O tipo de gráfico. Região. Região. Aí lá, em vez de região, atributos, na direita. Atributos, ok. Isso. Primeira opção, tipo, a primeira alternativa lá, primeiro atributo, tipo do gráfico. Dentro do nosso series aqui, a gente tem uma série de opções. E a gente deve ir explorando para entender para que servem. Vamos ver aqui onde é que está a legenda. Vamos encontrar aqui para ele exibir a legenda para nós. Se alguém encontrar antes de mim, por favor. Se é para exibir os labels. Mapeamento de colunas, ok, ali tudo certo. Vamos ver aqui em cima, atributos. Professor de dados. Tooltip Legend, aqui dentro dos atributos da região, não os atributos da série de dados. Então, aqui, Legend Show. Não está me pedindo nada além. Vamos botar aqui o título Legenda. E vamos ver se ele vai exibir corretamente a legenda para mim lá. Ó, criou aqui no cantinho a legenda de cursos. Me ouvem? Sim, sim. Maravilha. A internet deu uma desaparecida aqui. Então, só conferir se a gravação está em andamento. Sim, a gravação está em andamento. Então, minha legenda sendo exibida corretamente. Vamos habilitar a legenda também na região de cima. Aqui no faturamento por curso, no nosso gráfico pirâmide. Vamos pegar aqui também os atributos. E vamos também habilitar a legenda. Aqui ele não está me pedindo um título para o espaço da legenda. Então, vamos ver se ele assume alguma coisa por conta própria. Aqui ele só colocou, ele não... A Oracle, quem estava responsável por isso lá na Oracle, não lembrou de colocar o wizard do título da legenda no devido lugar. Recurso interessante aqui, que eu estou vendo agora, é que ele vai, a partir da legenda, ele vai permitindo que eu suprima
a entrada do gráfico. Então, se eu quiser olhar para o gráfico sem um determinado conjunto de dados, ele vai fazer isso para mim somente a partir de cliques na legenda. Diga, Pedro. No gráfico de baixo, eu tenho como suprimir da lateral, o texto da lateral, não a legenda. Já que tem legenda do lado, eu poderia suprimir. Esse texto aqui, sim. Vamos encontrar lá. Você está falando desse nome de curso aqui, né? Isso. Vamos editar a nossa região, faturamento por curso. E lá nos mesmos atributos, a gente vai encontrar lá o Tooltip Show Value. Show Series Names. Vamos descobrir aqui quem é quem. E vamos fazer o ajuste necessário para a gente exibir os nomes somente na legenda. Não era esse o caso. Vamos ver se é a primeira opção aqui. Não, daí acho que ele suprime tudo. Suprimiu os valores, mas não os nomes. Deixa eu encontrar aqui onde é que eu faço a supressão do eixo X, já que eu tenho ele identificado do lado na legenda. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui no Series, ver se temos alguma coisa aqui. O mapeamento é obrigatório. Acho que é aqui, Label Show, não. Vamos ver se aqui muda alguma coisa. Agora sim. Não exibe o label, mas também suprimiu a exibição de valores. Então, vamos ver se eu consigo habilitar somente os valores. Não exibe o label. Vamos olhar aqui no nosso atributos novamente, no tooltip. Aqui está tudo habilitado, então vou dar uma atenção um pouco maior em algum momento aí antes do final do nosso treinamento, mas acredito que as duas coisas, ao menos pelo que eu vi por enquanto, as duas coisas aparecem e desaparecem juntas. Diga, Newton. Se você for lá no label e colocar value, aí ele faz isso. Ah, tá, entendi. No label, No show label, e aí, em vez de label, você coloca só value. Ah, tá, entendi. Aí, ele vai colocar somente os números aqui e o tooltip passa a ser o nome. Obrigado. Diga, Oscar. Pode mostrar de novo onde alterou essa opção? Claro, claro. Vamos lá. Aqui no nosso Series 1, onde está o nosso conjunto de dados. Aqui a gente vai localizar a propriedade Label. A gente vai reabilitar o show. E daí aqui, em vez de Display as Label, vocês vão colocar Display as Value. E daí ele vai exibir a coluna, o conteúdo de Y ao invés do conteúdo de X ali. Esse aqui também funciona a supressão. Aham. Então, posso ir suprimindo respostas do conjunto de maneira a ter uma análise mais segura do conjunto de respostas que interessa mais.
Então, digamos que eu tire daqui os 10 menorzinhos, aí eu consigo olhar para os que ficaram com uma ótica mais dinâmica para entender melhor a representatividade de cada um. Tipo, eu tenho 50 entradas em um gráfico, sendo que 45 delas respondem por apenas 10% do total, e as outras 5 estão se perdendo aí no contexto por causa da poluição. Então, esse recurso aqui, ele permite, então, que vocês façam, o usuário de vocês, melhor dizendo, ele faça essa supressão aí para poder analisar os dados de maneira um pouco mais robusta. Essa supressão aí é boa para tirar aquele outros. Ah, sem dúvida, sem dúvida. Você bota lá o outro, 90% e tira o outros. Aham. Com certeza você tira lá aquele que representa 5%, mas contém 1000 valores diferentes. Os caras ainda tá aguardando o direito de perguntar ou ficou com a mão levantada? Fiquei com a mão levantada. Beleza. Um recurso interessante do nosso gráfico também é o recurso do link. A gente pode clicar nesses caras aqui e alimentar uma região adicional da página ou uma página adicional em que a gente vai montar o extrato em cima do valor que a gente está vendo aqui. Então, a gente pode... esse curso aqui está com 5.400. Deixa eu ver como é que esse 5.400 foi composto. Então, vamos lá, vamos fazer esse exemplo aí. Vamos editar o nosso gráfico do donut aqui mesmo. Todo mundo fez o donut ou alguém fez um diferente aí, que não segue a mesma lógica do donut? Tá, muda, Eduardo. Donald. Eu fiz pizza. Ah, tá. Mas a lógica da pizza é a mesma. Então, vamos lá. Aqui no nosso series, a gente tem, então, o nosso link. Então, a gente tem as mesmas alternativas que a gente teve lá nos nossos reports, nos nossos links de reports, a gente pode ter aqui no gráfico também. Então, primeiro eu vou mostrar para vocês e depois a gente acrescenta a informação necessária para tornar possível, tá? Então, redirect to page in this application. A gente resolve a página e a gente resolve os itens a serem alimentados, porém vocês estão vendo aqui que vocês têm somente nome e total para enviar, sendo que isso é menos que o ideal para vocês terem uma região auxiliar aí para fazer o detalhamento para vocês. Então, como é que a gente resolve isso? Primeiro, vamos então aqui suspender a definição do link. Depois a gente vai lá na nossa query. E na nossa query nós vamos acrescentar o que nos falta. Então, aqui depois do nome, vocês deem um Enter ali. E ali vocês escrevam, então, tcursos.id, que é a informação que a gente precisa. E também acrescentem o tcursos.id no group by de vocês. E no meu caso aqui, o order by passa a ser pela coluna 3. Não mais pela coluna 2, porque o total foi para a coluna 3. Deixa eu ver se eu fiz tudo certo. Beleza.
Então, agora eu tenho a informação que eu preciso. Vamos homologar isto. Pegar aqui no link novamente. Vamos ver aqui, página nessa aplicação. Vamos olhar aqui, value. Ó, agora temos, então, um ID para ser enviado para a gente alimentar alguma região auxiliar na nossa página ou em uma página adicional, onde a gente vai detalhar, então, as vendas desse curso. Deixa eu só construir a região primeiro. Eu vou criar ela logo depois aqui do segundo faturamento por curso. Então, body da minha própria página, em que estão os gráficos, botão direito, Create Region. Vamos colocar aqui no nosso Create Region, então, clientes do curso. Do curso selecionado. Vou colocar só como título clientes do curso selecionado. A nossa região ela vai ser um Classic Report, que nos basta. Aqui, em vez de Table ou View, vocês vão, então, colocar Query. Vamos utilizar o Query Builder para chegar onde nós precisamos. Query Builder. Agora nós precisamos, então, de clientes, de contratos e de itens. E a gente quer nome de cliente, e o nome do cliente a gente só obtém através da tabela de contratos. Os joins, tclientes.id será igual a tcontratos.tclientesid, e tcontratos.id será titens.tcontratos_id. A gente quer ver o nome do cliente, a cidade do cliente, se tivesse dois nomes iguais, por exemplo. Poderia acontecer dele agrupar, pelo fato da gente não ter o ID do cliente, poderia agrupar por nome. Queremos a quantidade de cursos adquiridos e queremos o total de cursos adquiridos. Clicarem no Return ali. Eles já terminaram a montagem do mesmo jeito que eu aqui, podem clicar em Return. E ali no T-Itens quantidade e no T-Itens total, vocês vão acrescentar o Sum. A gente não quer isso listado individualmente. E a presença do Sum obriga, então, o grupo BY as colunas que não participam das totalizações. E já vamos concluir aqui, apesar de ainda não termos a informação. Dentro do nosso where, a gente vai, então, montar uma referência a um ID de curso, e a gente ainda vai construir o item na nossa página. Titens.tcursos_id igual, e agora eu vou criar um nome de item de página que eu ainda não construí, tá? 2 pontos,
Que página que eu estou aqui? P15. 2 pontos P15. Underline T cursos. Underline ID. Então, esse item eu ainda preciso criar. Vamos testar aqui. Ó, meu código está válido, apesar do meu 2 pontos P15 T cursos underline ID ainda não existir. A referência bind, ele vai aceitar qualquer coisa, mesmo a bind variable não existindo. Vamos dar OK aqui. E agora, dentro da própria região clientes do curso, vamos criar, então, botão direito sobre o nome da região, Create Page Item, e eu vou dar o nome do item ao que eu utilizei lá na query. Ele pode ser hidden, ele não precisa estar visível. E só vou posicionar a minha região à direita do faturamento por curso. Então, clientes do curso, eu vou dizer que start new row igual a não. Mas eu não quero fazer uma divisão 6:6 com o gráfico. Quero deixar 3/4 do espaço para o gráfico e 1/4 para o report. Então, para arrumar isso, eu venho aqui onde diz column, eu poderia colocar coluna 10, que daí ele ocuparia 10, 11, 12, ou então, column span, eu coloco 3 colunas, e daí ele diminui o espaço que ele está ocupando, deixa o restante da linha para o restante dos objetos, e ele ocupa fixamente 3 colunas. Agora posso, então, voltar aqui no meu series e finalizar o meu link. Então, aqui no series 1 da segunda região gráfico. Agora, de novo, vou localizar aqui a propriedade link. E agora, então, vou concluir a montagem do meu link. Então, redirect to page and this application. Aqui onde diz target, eu vou clicar sobre esse botão. Eu quero redirecionar para uma página nesta aplicação. No meu caso, é a própria página em que eu estou. E eu vou enviar para essa página, para o item P15, underline T cursos, underline ID, o valor da coluna ID da minha query. Não preciso clear cache, não preciso action, não preciso advanced. Nada disso é necessário. Ok. Vamos executar aqui. Conferir os dados que a gente pretende visualizar. Então, já tenho as duas regiões agora na página. Clientes do curso selecionado. Agora, então, eu vou clicar sobre qualquer curso aqui. E vai alimentar ali do lado os clientes que fizeram a aquisição do curso que eu estou selecionando. Diga, Oscar. O meu não está mostrando, não. Está ficando em branco. Acho que eu pulei algum passo aí. Vamos lá. Primeiro passo, então, sessão aqui na execução mesmo. Diga, Renato.
Eu não sei o que eu errei aqui, Laurício, mas o meu não retornou, não. O nome, cidade, quantidade total. Ficou ter cursos ID aqui, no campo ter cursos ID, não apareceu, não sei o que eu posso ter errado. A região está aí. Só me confirmem, Oscar e Renato, a região está onde deveria estar. O meu sim, só que ele não traz nada. Fica só o É, índice do isso, curso né? vazio. Isso, Então, o meu vamos lá. também. Vamos Mesma por coisa. partes. Primeiro, vocês vão clicar aqui em Seção, Exibir estado de sessão, e vão conferir se vocês têm uma linha de conteúdo ali. O meu tá vazio. Tá, Oscar? Tá mudo? O meu tem 2 underline. Só tem que trocar aqui. Ah, O tá. meu não tem. O No meu nome sem do- itens aqui. Tá. Então, Aí, ó. cada um tem um problema diferente. O Oscar, a princípio, já detectou, é só uma divergência na redação do nome do field. E vamos ver, então, o que houve com a construção do Renato. Vamos editar a página. Vamos lá, Renata. A query da sua região, clientes do curso. Só valida aí para nós se ela está correta. Deixa eu dar uma olhadinha. Cliente nome, cliente cidade, nome cidade, o somatório, tem itens quantidade ok, tem itens total, como total, Uhum. tem itens, contratos clientes, ok, tem clientes ID, tem contratos também, tem contratos ID, tem itens, contratos ID tá ok, itens tem cursos ID, P15, o meu P13 tem cursos ID. Será que é esse nome aqui que eu. É só você conferir o nome do item É, que você criou. deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ser, Eu vou copiar. Vou copiar ele aqui. mas o fato de você não ter nada na seção quer dizer que também o seu link está incompleto. Tá. P13 tem cursos ID. Beleza, então a princípio Ele está com. Text field mesmo? Será que é isso? o que? O tipo do item? É o item? É text field mesmo? O P, no seu caso, é 15, o meu é 13 aqui. P13 tem cursos ID. O nome dele. Tipo pode text field. Pode ser text field. Botar hidden é melhor porque ele não precisa estar visível. Ok. Então, Vamos lá agora lá onde você construiu o seu link, ali no segundo gráfico, no Series 1 ali. Tá. E ali você vai localizar o link. Ok. O link tá. Redirect to page in this application, certo? Ok. Coloquei. Aí, edita aqui o botão target. Certo. Aí aqui para você deve estar a página 13, certo? Isso, exato. E aqui embaixo você tem, então, P13, underline T cursos, underline ID. Ok. Recebe comercial ID ponto. Isso. E comercial ID. Ok. Ponto Tá no igual. final. Tá. Deu ponto no final. E Tá, é isso mesmo. Isso mesmo, essa anotação é dele próprio, não fui eu que escrevi dessa maneira. Tranquilo. Ok. Então, teoricamente, deveria estar funcionando. Deixa eu dar um save aqui para ver se ele tem alguma coisa na construção dele. Deixa eu rodar agora. Não, meu não vem nada. Agora botei enfim, clientes do curso selecionado, mas realmente não aparece nada. Só verifica se na seção agora aparece alguma coisa já. Não, ainda nada. Page itens, page has no items. Então é como
definitivamente você não está conseguindo enviar dados para o seu link. Se você estivesse... Não, mas ele não deixaria enviar para um item que não existe. Vou fazer esse teste. Vou forçar um nome de item errado aqui e ver o que acontece. Ele carregou, né? Se Ah, o nome do item estiver errado, ele não conclui o link. Deixa eu ver se eu consigo chegar a esse erro aí também. O nome do item está no seu link, está correto. Ok. Aí, Será que alguma propriedade, alguma coisa aí que eu possa... parto do princípio de que o seu a query do seu Eu vou fazer o seguinte. ali não tem conteúdo na coluna ID, é uma hipótese. Sim, A query desse cara aqui, ó, do Series On, do segundo gráfico ali. Deixa eu pegar então, se você colocar no chat, deixa eu substituir ela aqui, que a gente fica mais rápido. Ctrl A, Ctrl C, estou colocando no chat. Isso, clientes. A query do segundo gráfico é esta aqui que eu coloquei no chat. Essa query aí é de qual? É do cliente do curso? Cliente do Não curso, é né? da série de dados do gráfico. Clientes do curso, alguém já tinha compartilhado na véspera aí. Então é isso. É isso. Foi isso nisso aí que eu me perdi. Ah, tá. Você não acrescentou a Então, coluna ID aqui. isso. Na verdade, deixa eu ver. Deixa eu pegar ela aqui no chat, substituir logo para ver se foi isso. Na minha query você não precisa mexer nada, porque ela não tem referência a item por enquanto. Quer dizer, ela não tem e não vai ter. Deixa eu ver aqui. Ok, deixa eu validar ela aqui, funcionando, ok. Salvar. E agora eu vou rodar. Não, não era isso não, porque não botou, eu botei ela igualzinha como está na sua, não era isso não. Continua vendo em branco. Cliente do curso, deixa eu ver aqui a sessão, exibir, continua não mandando nada para a sessão. Será que alguma outra, a query de baixo está diferente? A consulta do clientes do curso? Não. Vamos compartilhar esta também. Ctrl A, Ctrl C. Ver se cabe aqui. Coube, está tudo ali. Tem clientes.cidade. A minha query do report está no chat. Só precisa trocar, então, P15 T-Cursos ID por P13 T-Cursos ID, conforme o nome do item na sua página. Deixa eu salvar e rodar aqui. Não, também não era isso. Cliente do curso selecionado não vem nada. Vamos seguir adiante, depois eu vejo o que foi. Aconteceu Vamos aqui. até o intervalo. No intervalo eu vou compartilhar a minha aplicação lá nos conteúdos, daí você pode, então, no intervalo, Pronto, pegar a tranquilo. minha aplicação e seguir na segunda metade da aula com a minha aplicação, então. Pode ser? Pronto, pode ser. Tranquilo. Vamos lá. Aqui falta algo que para o desenvolvedor é incomodação, mas que para o usuário faz muita diferença. Eu estou vendo aqui, ó, clientes do curso selecionado. Só que aqui eu não tenho nenhum assinalamento de qual curso eu selecionei. Então, eu tenho lá um conjunto de dados que representa alguma grandeza que eu selecionei do lado de cá, mas que eu não estou
apresentando para o usuário o que foi que ele efetivamente selecionou. Então, ele está vendo aqui, ó, clientes do curso selecionado, tá. Qual curso? Como é que resolve isso? Existem maneiras simples, existem maneiras complexas e existem maneiras sofisticadas de resolver isso aí. A gente vai adotar uma solução simples. Nós vamos colocar aqui, dentro da nossa região clientes do curso selecionado, nós vamos acrescentar aqui a exibição do nome do curso. Como é que a gente faz isso? Vamos pegar aqui a nossa página. Lá junto com o item que nós já temos nessa região, nós vamos criar um outro item. E no Region Body, Create Page Item. E a gente vai chamar ele de nome, underline, curso. Ele será um tipo de item, vamos selecionar aqui, display only. A gente aqui não tem mais a alternativa de autoalimentar este item. Ou melhor, vamos tentar por aqui. Vamos tentar aqui pelo source, aqui no type, a gente vai pegar. Se não funcionar por aqui, a gente vai por um jeito mais convencional ainda. Então, podem ir até o... Vocês acabaram de criar um item, ele é do tipo display only, tá? Aí vocês vão rolar para baixo a tela de vocês até encontrar o conjunto de propriedades que diz source. Aí, ali dentro do source, vocês vão escolher o tipo SQL Query. E na query, vocês vão escrever o seguinte. Select nome. Prompt cursos. Where ID igual, dois pontos p página, underline t cursos, underline ID. Se não funcionar por aqui, a gente vai para o caminho tradicional do computation. Eu coloquei uma query aqui para alimentar um nome de item. Vou dar um OK aqui. E vou testar a minha construção. Dar o run aqui. Vamos de novo. Os errinhos do nosso ambiente lá. Espero que não seja nada intransponível. Pronto, já recebi os 3 erros que poderia receber. E agora até funcionou. Ó, selecionei ali o segurança de redes. Selecionei ali o introdução ao Oracle 12c. Selecionei ali o HTML4. E só o que ainda falta para deixar mais bonitinho é eu tirar o label do field, que precisa aparecer só o nome.
Então, funcionou para vocês? Não acompanhei totalmente, não. Ah, tá. Vai esperar a aplicação do instrutor também? Não, eu já fiz a query, eu só não associei lá onde é que é o... Eu perdi esse passo aí. Ah, Você tá. pode voltar? Então, vamos lá. No próprio item, nome do curso, tá? Depois de eu defini-lo como display only, eu vou localizar aqui as propriedades dele de source, de fonte de dados. Aí ali eu não vou ter uma form region, e ali no type, onde diz null, se altera para query return single value. E ali você... Aí eu já fiz, já até aí já fiz. Aí Uhum. E a query já está ali? já está. Não, já deveria estar funcionando. Então é só rodar, só falta isso. Sim, só falta rodar e selecionar um curso lá que deve aparecer preenchido. Ok, funcionou. Para eu deixar o meu item nome curso sem exibir um label, eu venho aqui no próprio item, vamos localizar aqui a propriedade Appearance Template. Aqui no Appearance Template, vocês vão selecionar, em vez de Optional Floating, vocês vão colocar ali Hidden. Significa que o label desse item não será exibido. Agora podem executar a página de vocês. Aparece ali o curso selecionado. Diga, Henrique. Ô, Maurício, qual seria a diferença se apenas a gente apagasse o label, o próprio Pode. label, nome e curso? Pode. Dá no erro, né? Dá erro? Não, estou dizendo dá no mesmo, né? Não sei se ele aceita label nulo. Eu excluí o label e ficou sem label. Bom, Aí eu queria saber qual a diferença entre uma coisa e outra que você fez aí, se tem alguma... Olha, se um dia eu mudar de ideia, eu não preciso recuperar o nome do label, é só botar ele para exibir novamente. Tá certo. É só essa diferença entre o que eu fiz e o que você fez. Então, beleza. Obrigado. Houve um tempo que ele não aceitava label nulo e nem que a gente colocasse um espaço também no label. Então, a gente tinha que colocar a notação HTML de espaço para a gente ter direito a ter um label vazio, no caso, em um item em exibição. Já exploramos bastante aí na questão dos gráficos aí. Depois a gente vai brincar mais um pouquinho com eles, só que agora eu quero mostrar o horizonte dos gráficos para vocês. A gente fez aqui, diga, Newton. Não sei se está nesse curso, o gráfico drill down está aqui, não? Se você clicar num, ele abrir outro gráfico e outro gráfico. Seria o que a gente fez aqui com o report, a gente faria, o segundo objeto também seria um gráfico. Mesma coisa. Recebendo um conteúdo de cláusula where a partir do primeiro. Tá bom. Então, eu quero mostrar para vocês o horizonte do que é o Oracle Jet. Eu mostrei para vocês essas construções de gráficos assim, só para vocês terem o caminho das pedras e terem a lógica necessária do óbvio quando o assunto é construir um gráfico. Porém, o horizonte dos gráficos, se a gente fosse até ele,
Se a gente tivesse que buscar ele por nossa conta, possivelmente a gente ficaria o treinamento inteiro falando somente de gráficos e a gente ainda ia ficar devendo muita informação. Então, para atalhar isso tudo, a gente tem aí um recurso que está integrado ao nosso Oracle Apex e que vai nos apresentar todas essas possibilidades. Então, cliquem ali no menu Gallery, tá no alto, Galeria. Localizem ali a aplicação Sample Charts. No meu caso aqui, pela minha resolução de tela, está na segunda linha de cards, a terceira alternativa. Não sei se para vocês está na mesma disposição, em se tratando de cards, se o template não estiver estático, ele pode variar a quantidade de cards em cada linha. Então, localizem ali o Sample Charts e cliquem em Install. Vai demorar alguns instantes até ele fazer para nós. Essa aplicação ela vai conter um exemplo básico de cada um dos gráficos possíveis dentro do ambiente, dentro do recurso Oracle Jet. Então, aqui está sendo criado um modelinho de dados para alimentar todos os gráficos que ele vai construir para nós. Esse modelinho de dados está recebendo dados, dentro, mesmo conceito do setup que a gente fez lá na nossa segunda aula, que aqui foi tudo incorporado no export da aplicação. Então, quando a gente clica no install aqui, é tudo já construído a partir de um único clique. Só mais alguns instantes aí, para mim já finalizou, para vocês aí ainda está em andamento. Mais alguns instantes ali, então, para Finalizou. ele chegar até o último aí, né? E agora a gente entrou numa disputa de recursos do hardware, então até o hardware nos atender a todos pode demorar alguns instantes. Ele não é muito acostumado a receber 15 solicitações ao mesmo tempo. Alguém ainda não finalizou o que esteja fazendo? Então vamos adiante. Apareceu ali, só para mostrar para vocês, rolem para cima ali, voltem ali no App Builder de vocês, e ali vocês verão que apareceu uma nova aplicação para vocês. Não sei qual é o número da aplicação que apareceu para cada um de vocês. Aqui para mim apareceu a aplicação 317, com o nome Sample Charts. Então esse nome apareceu para todos vocês também, e com certeza um número diferente do meu. Então aqui vocês podem então clicar no botãozinho Run. Já poderia ter clicado direto lá na galeria, mas eu queria mostrar para vocês que a aplicação foi instalada aqui no ambiente de vocês. Clicando no Run, ó, ele abre a autenticação. É o mesmo admin do desenvolvimento de vocês e a mesma senha do desenvolvimento de vocês. Então, esse é o nosso menu inicial. Aqui vocês estão vendo já todas as possibilidades de gráficos. Isso aqui é um objeto lista em exibição no formato cards. Depois vocês podem explorar
também esse conceito de exibição aqui. A gente até vai fazer esse conceito de exibição, mas não com a riqueza de detalhes que temos aqui. Então, se vocês clicarem aí sobre qualquer uma dessas opções aqui, eles serão enviados para uma página com diversos exemplos desse tipo de gráfico. Então, aqui, ó, todas as opções de gráfico de área que o Apex tem para me oferecer estão listadas aqui. Então, aqui ele ganha recursos de alteração da visualização. Isso aqui é uma troca de dados em que ele vai alterando uma propriedade lá. Vocês fiquem à vontade para explorar isso aí tudo. O usuário de vocês vai gostar disso aqui pra caramba. Então, alternativas do tipo de gráfico área. Algumas coisas envolvem JavaScript, outras coisas não envolvem JavaScript, mas todo o JavaScript necessário, ó, ele está documentado já aqui na própria tela. Então, ó, esse exemplo demonstra como customizar as séries, o estilo das séries de um gráfico de área, utilizando o código JavaScript para customização. Então, já está aqui todo o código. Só precisar fazer uma meia aula de JavaScript só para ter a capacidade de entender o que está definido aqui. Ainda não precisa nem aprender a fazer nesse momento ainda. De áreas temos essas opções. Aí temos aqui o nosso menu, da mesma maneira que lá na nossa página inicial, temos o menu aqui na lateral. Então, temos todas as opções aqui. Temos as barras. Aqui a riqueza é maior ainda, porque daí ele já faz questão aí de botar mais opções ainda. Ó, a gente ficaria, assim, dentro das nossas construções primárias, a gente ficou, talvez, nesse primeiro exemplo aqui, só que com uma série apenas e não 3 séries do jeito que o cara fez aqui. Então, o nosso exemplo original aí, de um gráfico de barra, se nós formos fazer um gráfico de barra, sem explorar isso aqui tudo, a gente vai ficar nessa opção aqui, do Default Color Palette, ou no Series Level Color Attribute. Mas a nossa apresentação vai ser ou assim, ou assim. Então, a Oracle já está dando aí mais 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 apresentações diferentes, além daquelas que a gente faria por default, dentro do nosso conhecimento de partida, digamos. Aí temos, continuação aqui, os boxes, conceitos mais científicos de gráficos, temos as bolhas, recurso que está virando aí uma tendência de análise também. Combinação, ele vai misturando conceitos. Densificação, também um conceito recente aí para a gente aprender a interpretar. Dashboard é o tradicional, aquele que a gente está acostumado a encontrar qualquer rotina de dashboard aí. Dashboard faz é quase a mesma coisa. O tradutor do browser ajuda bastante também aqui, viu? Ó, sim, com certeza.
Tenho minhas restrições a ele, porque ele encontra cada tradução esdrúxula de vez em quando, que eu prefiro me virar com o meu inglês do que com a tradução do browser de vez em quando. Temos aqui o funil ainda, também útil em algumas situações. A gente não ir passando um por um aqui, o nosso eterno gráfico de linha, né? O tempinho dele montar aqui. Então, conceito que a gente já conhece, né? Que a gente aprende, né? Esse aqui é o gráfico que a gente aprende no ensino secundário, né? Depois os outros a gente aprende mais adiante. Temos aqui ainda a pizza, que a gente já fez aí. Onde é que está o donut, que a gente fez também. Bubble bar. Não tem donuts aqui? Aparentemente não. Esse status Gaudi aqui, a gente tinha. O pirâmide a gente fez também. Status Gaudi lá no tempo do conceito antigo. O dono está indo de pizza. Tá. Obrigado. Lá no conceito antigo, esse tipo de gráfico que tinha uma opção, que era esse segundo aqui, e ele era somente um ponteiro, ele não tinha a opção de deixar a área, a parte realizada da meta numa cor diferente. Era só um ponteirinho, tipo ponteirinho de velocidade ou ponteirinho de tanque de combustível, apontando, você chegou a tal número de tanto. Ele não ia, no gráfico, ele não tinha capacidade de ampliar para além do percentual, então o intervalo dele sempre era de 0 a 100, ele não admitia outros intervalos. Então, teve essa evolução magnífica aqui de poder apresentar as grandezas. Aí aqui a gente já pode juntar todas as grandezas que interessam a determinado usuário, colocar na página inicial dele uma representação gráfica de cada uma delas, para que ele possa, então, observar onde é que estão os problemas dele, onde é que estão as soluções dele, onde é que estão os pontos de atenção dele. O que mais temos aqui? Estoque. Então, aqui um conceito também bem mais moderno, digamos. Aqui no final, um menuzinho para as referências, então. A navegação aí. Tá, ele só vai, isso é uma autorreferência, achei que era referências externas. O que temos aqui na administração? Vamos ver. Aqui, o Team Styles. Change User Interface. Team Style for all users. Então, poderia alterar o tema da aplicação para todos os usuários da Workspace. Manage Sample Data, isso aqui nada mais é do que a recriação do modelinho de dados, se por acaso vocês excluírem algum dado aqui, vocês vêm aqui, clicam no Reset Data aqui, e ele vai refazer o modelinho de dados para vocês. Rapidamente, antes da gente ir para o nosso intervalo, vamos pegar aqui a nossa pirâmide, que é o que a gente acabou de construir, e vamos editar a página. E vamos olhar o que tem a página deles de diferente em relação à nossa, para a gente já pegar como exemplo e levar para nós aí.
Só um pouquinho até carregar aqui. Não precisaria estar tão devagarinho assim. Vocês também estão esperando carregar a página? Só eu, então? Ah, não, tem mais gente ainda. Só o Eduardo que não. Então, de novo. Agora sim, acredito que vai dar certo. Ou como diz o cara do mercado que me vendeu um shopping muito ruim na sexta-feira, ó. Pode acreditar que esse chopp é muito bom e isso só não será verdade se for mentira. Sábado eu voltei lá e disse para ele, tu lembra que tu me disse ontem que só não será verdade se for mentira? Pois é mentira. Estranho. Mais alguém tá na espera aí? O meu também estava assim, Novamente Maurício, deu só erro. que ele retornou com um erro de Ajax aqui. Para mim também já Achei. aconteceu, eu ordenei um novo reload aí. Chamada Ajax voltou com um erro de servidor. Hora aqui. Voltou ali o Ajax erro, deixa eu ver, página 43. Vamos ver se eu vou ter sucesso aqui. Agora, carregou a minha página aqui. Então, vamos lá. O que o nosso objeto gráfico aqui, podemos olhar só para o objeto gráfico, tá? Para fazer a nossa análise, comparar com o nosso conjunto, como que nós construímos há alguns instantes atrás em termos de gráfico de pirâmide. Então, aqui na região podem ver que eles deram uma atenção aqui nas template options, coisa que a gente não fez. O Region Display Selector a gente ainda não teve a oportunidade de utilizar, ali na frente a gente vai mostrar como é que ele funciona. E, de resto, tudo igual ao que nós fizemos. Aqui nos atributos, então a pirâmide, eles fixaram o tamanho no layout deles, a gente não fez isso. Cursor de dados aqui, a gente tem umas definições diferentes das deles, mas a questão de explorar qual é o impacto que causa as alterações aqui, na animação a mesma coisa. Estão exibindo tooltip e legenda da mesma maneira que nós. Diga, Renato. Maurício, só por curiosidade, ele tem lá no data cursor deles o comportamento behavior smooth suave. O que é isso? Só por curiosidade, tem aqui suave, tem automático. Você já mexeu de alguma forma nisso? Isso aqui é a... Vamos colocar aqui, vamos ver o que o help diz. É só a questão do, pelo que eu estou entendendo aqui do help, é só a questão da exibição do comportamento da exibição dos labels mediante interação do mouse. Então, automática, ele fixa tudo na origem já e não se deixa mais impactar pelo mouse.
O smooth, ele acompanha quando o mouse fizer alguma coisa. Entendi. O smooth é o cara que está aqui. A gente não tem a opção de copiar aqui um botão desse, um evento desse e levar, não, né? Para a nossa aplicação. O que você quer copiar? Ficou mudo. Por exemplo, tem esse botão 2D e o 3D. Eu já queria levar ele todo pronto para lá, copiar, eu vou ter que criar. Eu não consigo não, né? Por exemplo. Vamos ver o que... Primeiro vamos ver o que eles fazem. Primeiro vamos olhar o series aqui, para a gente não perder o nosso fluxo. Uhum. Então aqui, ó. Ele tem mais colunas aqui, porque ele oferece mais informação lá no tooltip, porém, ele tem basicamente um produto e um valor que é o que ele vai utilizar no gráfico. Então, isso não muda. E ele restringiu aqui a um cliente. Então, o nosso series aqui, o series dele é exatamente igual ao nosso, com colunas a mais por causa da exibição dos dados. Vamos ver o que ele botou ali dentro dos botões, que ele vai mudando a exibição do gráfico de 2D para 3D, 2D para 3D. Vamos ver o que ele altera aí. Vamos olhar o que faz o 2D. Ele executa uma ação dinâmica. Execute JavaScript code. Set style. Style default. 3D effect off. Então, quando ele clica no botão 2D, ele diz, ó, desligue o efeito 3D do meu gráfico. É isso que está escrito nessa função JavaScript aqui. E quando ele clica no botão 3D, aqui deve estar escrito o contrário. Execute JavaScript code. E diz aqui, ó, ligue o efeito 3D do estilo do meu gráfico. Esse Pyramid1 aqui é Static ID. E o restante disso aqui está no dicionário do Apex. Então, só o que você efetivamente precisa fazer é copiar tudo para a sua aplicação, porque vai ter que copiar na mão, tá? Porque cópia de ação dinâmica é uma coisa que ainda está um pouco numa zona não totalmente clara. Algumas coisas ficam no meio do caminho, algumas coisas que deveriam desaparecer não desaparecem. Então, aproveitando a lembrança aí, copiar ação dinâmica, seja qual for a circunstância, praticar o recurso cópia da ação dinâmica ainda não é uma prática recomendada. Mas, vocês viram aqui que os dois botões fazem coisas bem simples. Cada um deles executa uma linhazinha de JavaScript aqui, que provavelmente qualquer AI vai entregar pronta para vocês, se vocês não tiverem de onde copiar. Então, vocês só precisam saber que o recurso existe e como é que ele pode ser aplicado. O restante, a sintaxe, vocês têm o exemplo aqui pronto. E, com certeza, se vocês perguntarem aí para o GPT, ele também vai ser capaz de apresentar essa sintaxe aqui para vocês. As duas linhas de comando são exatamente iguais, com exceção do on e do off. Ó. O restante da linha é exatamente igual. Então, para esta região, nesta classe, seta o default para 3D igual a desligado. Ou, se clicar no outro botão, para a mesma região, na mesma classe, seta o estilo para 3D igual a ligado.
Então, essa aqui até que não foi tão difícil de entender e replicar. Esses objetos foram todos criados só para você executar a linha de comando. Foi o botão, a Dynamic Action e, finalmente, a linha de comando. Tudo ali foi feito para disparar o efeito do botão. Isso. Deixa eu ver que tipo de objeto é isso. É um botão mesmo. É um objeto do tipo botão. Vamos tentar replicar. Vamos ver se é tão fácil quanto eu disse que era. Vamos tentar replicar o 3D aqui. Copiar a linha de comando aqui. Ctrl C. Pegar o meu gráfico pirâmide aqui. Edição rápida. Então, dentro do meu gráfico, eu vou criar um botão. Create the button. Chamar o botão também de 3D. O label fica igual ao nome. A funcionalidade do botão vai ser executar uma ação dinâmica, em vez de redirecionar, como a gente fez com os botões que a gente construiu até agora. Temos que colocar o ID estático na nossa região. Então, clica sobre a região, pega ali o ID estático da região. Static ID, vamos colocar aqui, vamos copiar. Opa! Depois eu venho aqui e ajusto se estiver errado, ou aqui ou no comando mesmo, eu escrevi pirâmide com Y em lugar do primeiro I. Agora, então, eu vou no botão, clico com a direita sobre ele, Create Dynamic Action. O evento monitorado de um botão sempre será um JavaScript. Aqui deixa eu chamar de exec3D. E em vez de show, ele vai executar um JavaScript code. E esse JavaScript code vai ser a pirâmide 1. Só copiar o static ID aqui. E replicar lá para a minha região o static ID. Terminei de copiar, de criar o meu botão. Deixa eu só botar ele no mesmo slot que ele utilizou lá, que é o slot previous. Daí ele fica dentro do series lá. Deixa eu ver se esse JavaScript que ele está utilizando aqui, ele foi embarcado de alguma maneira naquela aplicação ou se ele está no dicionário. Se não funcionar para mim, é porque esse JavaScript ele não é universal dentro do JET e está em um dicionário exclusivo daquela aplicação. Então, eu vou ter que dar uma busca para encontrá-lo. Vou executar. Tá aqui o meu gráfico, vou clicar no 3D. Aham. É só isso mesmo. A function utilizada lá é universal, a classe é universal e o estilo também. Na verdade, a function é de dicionário, a classe é de dicionário e o estilo também é de dicionário. Então, é só replicar a linha de comando e trocar o ID estático da região que sai funcionando. Conseguiu fazer aí, Eduardo? Ainda não? Tá mudo. O Static ID é o nome que eu chamo lá. Para que você botou aquele Static ID ali, nome? Porque a function que ele executa aqui, ó, no Execute JavaScript Code, ó, Apex Region, pirâmide 1, o Static ID. Tá, pirâmide 1.
Isso, esse é o É o static ID que ele está procurando. Se eu colocasse um outro static ID, eu teria que ajustar aqui. Só mantive o mesmo. O static ID está onde? É uma propriedade da região. Da região. Você vem aqui no faturamento por curso, localiza aqui, ó, static ID. Tá ali dentro do Advanced Static ID. Ok. Já são quase 9 horas. Ô, senhor, onde é que foi parar o nosso tempo? Gente, Pronto. VaptVupt, vamos para o nosso intervalo. 21h05, a gente continua. Até daqui a pouquinho.